Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje nós vamos comentar a mais nova animação do nosso querido diretor Wes Anderson. Caso você não esteja muito atualizado aqui no canal, há alguns dias... Dessa quarta-feira aqui... recomendando 5 filmes para você conhecer, sem dúvida alguma, o diretor Wes Anderson, o estilo dele, coisa e tal. Eu não morro de amores por ele. Pelo Wes Anderson? Pelo Wes Anderson. Enfim. Mas eu acho que ele tem um estilo tão próprio, ele tem um jeito tão único de fazer as coisas, e é tão agradável ao olhar, que não tem nenhum filme dele que eu não desgosto, na verdade, Sim, sabe? Pois é. Esse, inclusive, que a gente vai falar agora, O Ilha dos Cachorros, é um dos filmes mais agradáveis que eu vi esse ano. Esse ano? Em geral? Em geral. Ah, pois é, eu também acho. É um filme com a marca, com a cara do Wes Anderson. Mas eu acho que, assim, comparando com O Grande Hotel Budapeste, Moonrise Kingdom, o Sr. Fox, o Ascensão com os Tenenbaums e o Steve Zissou, eu acho que esse filme ele é até mais pesado, até mais denso. O enredo do filme é basicamente o seguinte, lá no Japão, criou-se um programa onde todos os cachorros foram transportados para uma ilha de lixo. Por conta de uma epidemia de gripe. Por conta de uma epidemia entre os cachorros que pode chegar nos humanos. E aí os cachorros foram banidos, exilados para essa ilha. E aí basicamente forma-se uma rebelião. E aí, só por conta dessa premissa a gente já pode perceber que o filme vai tocar em temas mais políticos do que a gente costuma encontrar nos filmes do Wes Anderson, né? E ele não é nem um pouco sutil na maneira como ele referencia regimes totalitaristas de um modo geral, minorias sendo subjugadas. A gente vê nos cachorros ali uma espécie de pretexto, a doença dos cachorros serve como pretexto para que um regime possa excluí-los da sociedade, né? Eu vejo até também um paralelo com uma coisa que ele homenageia muito nesse filme, que são filmes de samurai, a cultura... Filmes não, mas a cultura japonesa, que até que o filme é bem legal esse ponto, que os humanos falam só japonês. Sim. Tirando a personagem da Greta Gerwig, que fala inglês, que ela é uma personagem americana. E os cachorros? E os cachorros e os intérpretes do filme. Como o filme lembra filme de samurai, tem uma vibe meio Kurosawa em algumas... Toca o tema dos Sete Samurais. Toca o tema dos Sete Samurais. E assim, e toda a abordagem estética do filme em alguns momentos lembra muito filme de samurai, ou para outras pessoas pode lembrar mais filme de faroeste, que beberam da fonte em alguns pontos, né? Pois é, o Sete Homens, um Destino, ele é referente aos Sete Samurais do Kurosawa. Então, em certos momentos a gente vê, por exemplo, dois grupos de cachorros diferentes se encarando, assim, e aí passa uma daquelas bolinhas de areia, uma bolinha de poeira, assim, como se fosse bem um filme faroeste / samurai mesmo. Sim. Eu acho que até comparando com o outro filme, o Fantástico Senhor Raposo, também é uma animação. Sensacional. E o Wes Anderson sendo esse cara que gosta de ter um controle muito forte sobre a mise-en-scène dele, aquela direção de arte dele, super estilizada, mega estilizada. E como é um stop motion, ele consegue modelar literalmente modelar as coisas da maneira que ele quer. Sim. Então acho que ele tem um controle maior sobre isso. Você falou antes do Hotel Budapeste, eu acho esse filme até mais bem resolvido do que o Hotel Budapeste, porque ele tem um controle tão forte sobre tudo aquilo que ele está querendo mostrar para você, que fica mais agradável de se ver. Sim, não é uma coisa super jogada, porque o Budapeste ele tem essa super estilização daquele hotel, aquelas cores super, mega fortes, e acho que aqui isso combina mais. Entendi. É um filme mais bem resolvido. Eu acho que ele abraça essa artificialidade que a animação tem, em especial o stop motion, e usa isso a favor dele. Aquelas brigas que eles têm. Em alguns momentos ele admite que é uma animação, ele tem essa autoconsciência. Eu vejo isso, pelo menos. Entendi. Em alguns momentos que tem umas cenas de sombra, de silhueta. Ele usa a caricatura a seu favor. A seu favor. É que no live action pode parecer meio esquisito. Você achou isso do Hotel Budapeste? Acho, sim. Entendi. Numa animação talvez funcione melhor, né? Esse filme, e aí já entrando nos quesitos estéticos da obra, eu acho que ele é um dos filmes mais ambiciosos do Wes Anderson, que já é um cara ambicioso pra caceta, sabe? E assim, você vê o filme em termos de estilização, por ser uma animação, ele é muito interessante, assim, porque tem momentos que são caricaturais de propósito, como você falou, e a própria dinâmica dos personagens, como eles interagem uns com os outros. Por exemplo, existem cenas de brigas, assim, como você falou, onde eles se resumem a uma uma nuvem branca, sabe? Que é uma parada bem de animação, assim. E assim, os planos serem estáticos também é uma coisa que favorece muito. Eu acho que uma coisa que é interessante você notar como é que a física se aplica àquele universo. Então, quando o cara ele pousa de paraquedas, você ainda vê, por exemplo, o vento batendo e o cara levitando um pouquinho de paraquedas, assim. E os personagens, cara, é interessante você ver que em cada detalhezinho do corpo, da expressão deles, por mais que eles sejam bonecos de massinha, existe uma expressão ali. O cachorro com o olho lacrimejando,
assim, você vê uma emoção naquele cachorro ali. E eu acho que o design de produção do filme é inacreditável, assim, sabe? Justamente por isso, porque ele abraça a caricatura. Então, logo no início do filme, quando a gente vê um plano geral mostrando a cidade inteira, é muito interessante você perceber como é que ela é super colorida e ela parece uma maquete, mas isso tá ali a serviço da proposta estética do filme, sabe? É bonito de ver. Ele valoriza os detalhes tão pequenos, né? Sim, pois é. Cartazinhos, machucados na pele. Sim. O personagem, ele se machuca e esse machucado fica até o final do filme. Eu acho que ele sabe usar, por exemplo, as decisões de fotografia do filme, onde vai posicionar a câmera em que momento, com o plano certo e tal, pra criar humor, sabe? Por exemplo, a câmera, um traveling mostra os personagens assim e de repente volta o traveling pra de onde ele tinha começado o plano a se arrastar. Bem o estilo dele fazer isso. Que é bem o estilo dele pra criar graças. E é uma coisa estilosa, por exemplo, a cabeça do personagem aparece recortada assim no centro do plano. Existem os momentos onde a montagem também brinca muito com isso, sabe? Tipo de dividir a tela em dois pra mostrar duas ações paralelas e uma complementando a outra e tal. Que é uma maneira bem cartoon, mas eu acho que funciona de uma maneira tão atraente aos olhos, sabe? Coisa, ele admite que é uma animação. Sim. Ele abraça isso, ele não fica tentando criar um realismo que não poderia existir ali. Uhum. Ele brinca muito com a linguagem do cinema. Isso que eu acho legal. Quando o diretor ele usa a linguagem do cinema pra brincar, pra se divertir. Tem uns momentos que o diretor faz isso de ficar brincando e às vezes até meio, sabe? Ele quer fazer uma coisa exibicionista. Mas o Wes Anderson não faz isso não, ele tá mesmo fazendo uma coisa em prol do estilo dele. Ele é sincero no que ele quer fazer. Uma coisa que eu gosto muito, tem uma cena que os personagens eles estão viajando ao longo de vários dias, né? E aí, a única coisa que tá mudando na cena é o fundo, sabe? Ou seja, ele brinca com o fundo da cena e é um filme que o tempo inteiro tá jogando alguma informação visual na tela. Ele sempre tem alguma coisa pra ocupar a sua visão. E pra finalizar, assista a este filme no idioma original. Porque o elenco do filme, tipo Bill Murray, o Bryan Cranston, cara, a Scarlett Johansson, sabe, a Greta Gerwig, como você falou, sabe? É um elenco muito bom e eles fazem personagens complexos, sabe? O personagem do Bryan Cranston, ele é um personagem que no início do filme eu tava achando que ele seria o vilão do filme. E aí, aos poucos, ele vai se mostrando até um anti-herói, sabe, cara? E é um arco bem trágico até dele. E é um arco de redenção muito bacana, muito tocante. Ele contrasta esse visual bonitinho dos cachorros e bota eles em situações muito gore, pesadas. Né? Sim, No início, por exemplo, um cachorro arranca a orelha de outro, né? Sim, e mostra isso. O filme ele consegue rir de situações que você não consegue imaginar ele rindo. Eu acho que ele tem, sim, alguns probleminhas. Por exemplo, essa decisão assim de todo mundo falar japonês e os cachorros falarem inglês pode soar como uma pequena apropriação cultural, né? Você acha? Eu acho, porque assim, imagina esse filme sendo exibido no Japão. Acho que ele não suportaria não, cara, sinceramente. Sei lá, tu acha meio esquisito, assim? Eu acho que se os humanos falassem inglês, talvez. Mas como são os cachorros, né? E o ritmo do filme, de um modo geral, tem alguns momentos, principalmente do meio pro fim, onde ele começa a ficar um pouquinho mais longo do que precisava, eu achei. Aquele final ali, após a conclusão, você acha? Eu também achei ali. Eu achei ali também. Mas, de um modo geral, é um grande filme e eu acho que esse filme, ele tá pau a pau com Os Incríveis 2 na corrida pro Oscar de melhor animação. Eu acho um filme super agradável de assistir, sabe? Como todos os 2 anos, na verdade. Então, mas daquele jeitinho especial. Daquele jeitinho dele. Pois é. Então é isso. Diga aqui nos comentários o que você achou de Ilha de Cachorros. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, né? Veja as nossas redes sociais, estão todas aqui embaixo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.